Olá, pessoal. Eu sou a professora Letícia Zen, nutricionista, doutora em Ciências Nutricionais pela FRJ, e estou aqui para falar para vocês hoje sobre creatina e queda capilar. Pois é, essa pergunta surgiu para mim tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, que é o @Letícia Zen, porque quem me acompanha sabe que eu já tenho alguns vídeos publicados sobre creatina, que é um dos assuntos que eu mais gosto de abordar. Mas vou confessar a vocês que essa pergunta me surpreendeu, uma vez que até então eu nunca tinha ouvido falar nesta possibilidade. Após uma exaustiva busca na literatura científica e troca de informações com alguns médicos da área, tricologistas próximos e pessoas que realmente eu considero como referências, eu trouxe para vocês um resumo do que eu consegui concluir até esse momento e, obviamente, eu vou ter satisfação em retornar aqui futuramente caso encontre outras informações complementares. Vamos lá. A queda capilar ela tem várias causas, então realmente eu não tenho nenhuma pretensão de falar para vocês sobre todas elas. Recentemente eu fiz uma live sobre isso com uma especialista que está no meu Instagram. Quem quiser ir lá pode buscar, que certamente nessa live vocês vão encontrar informações complementares valiosas. Mas, sem dúvida nenhuma, que quando se fala em queda capilar, a gente mexe muito com a autoestima. E algumas pessoas vivem essa realidade, sofrem por terem a alopecia androgenética, que é uma questão realmente que ela carrega, né, como o próprio nome já diz, genética, desfavorável, né, que traz uma queda capilar importante. Então, essas pessoas que têm essa propensão mais exacerbada, tirando situações de uma queda capilar mais pontual, em função de alterações no padrão alimentar, estresse, até a própria Covid também tem se mostrado hoje uma condição que gera uma perda capilar importante. Tirando essas situações, quando a gente fala sobre a alopecia androgenética, a gente sabe que há um agravamento bastante substancial no quadro clínico, né, no avanço da queda capilar, quando a gente tem uma maior conversão da testosterona em dehidrotestosterona pela ação da enzima 5-alfa-redutase. Tá? Eu estou tentando falar de uma forma simples, mas a gente precisa entender essa base para vocês poderem compreender de que maneira a creatina entrou nessa jogada. Pois é, eu consegui encontrar um estudo razoavelmente antigo, ele é de 2008, se eu não estou enganada, mas eu vou deixá-lo listado aqui para vocês depois darem uma olhada com mais calma. Um estudo com 20 jogadores de rugby que suplementaram inicialmente por uma semana 25 gramas de creatina e depois eles fizeram uma manutenção por 2 semanas com 5 gramas de creatina, então um período total de suplementação de 21 dias. E nesse estudo eles observaram o aumento da conversão da testosterona em dehidrotestosterona, tá? Nesse estudo em particular, eles não fizeram uma observação de queda capilar, possivelmente também porque não era o grande objetivo da pesquisa, e sim fazer essa observação de alteração hormonal. Portanto, então a gente já começa a ficar aqui com uma dúvida. A gente sabe que esse aumento da dehidrotestosterona ela vai agir direto no folículo capilar, gerando enfraquecimento desse cabelo. Ele vai tendo uma redução cada vez maior inclusive no seu aspecto, fica um cabelinho mais curtinho, mais fininho, até culminando com uma queda mais exacerbada. Então, realmente existe essa relação hormonal com o agravamento da queda capilar. O que a gente tem que ter clareza é o seguinte: esse foi o único estudo que não conseguiu mostrar que aquela alteração foi num nível significativo para gerar a queda capilar. Não conseguiu também porque não foi o objetivo da pesquisa, tá? Isso é um ponto importante. E se essa alteração gerada seria numa magnitude tal para alteração, para aumento dessa queda capilar, isso também não fica claro. Um outro questionamento que a gente faz é se talvez estivéssemos lançando mão de uma outra estratégia de suplementação, por exemplo. E se a pessoa tivesse feito apenas a dose de carga, com 25 gramas por uma semana? Quem me acompanha sabe que essa estratégia de suplementação aguda ela pode ser interrompida, não necessariamente a gente precisa continuar com a dose de manutenção. Será que simplesmente fazendo uso da creatina por uma semana, mesmo que em elevadas doses, e mesmo que efetivamente houvesse uma alteração na dehidrotestosterona, será que isso efetivamente geraria queda capilar? Então nós temos muitas dúvidas. É um único estudo
e a gente não tem estudos complementares para comprovar isso, para comprovar a alteração hormonal e também para comprovar a queda capilar. Entretanto, na dúvida, parece até que eu já estou chegando nos finalmente para dizer para vocês: tomem creatina, e afirmando que não causa queda. Eu jamais poderia fazer isso, porque essa hipótese levantada chama atenção para um problema que incomoda muita gente. Então a mensagem final que eu trago é que vocês procurem um especialista, façam essas dosagens hormonais, verifiquem que tipo de queda capilar que você apresenta, quais são os tratamentos mais indicados. Converse com seu médico e veja se ele tem realmente uma posição mais flexível quanto a um uso de creatina por um tempo mais curto, ou se ele acha melhor não arriscar, porque fazendo um levantamento com alguns profissionais da medicina que preferem não indicar o uso e conversando com algumas pessoas nas minhas redes sociais, algumas afirmam categoricamente que começaram a utilizar a creatina e que acabaram tendo como resultado final o aumento da queda capilar, tá, gente? Então faltam dados, muito cuidado com as informações que vocês ouvem. Não deixem de procurar um profissional especializado antes de qualquer afirmação, antes de qualquer afirmativa, tá? Então a gente não tem base científica, mas nós temos profissionais gabaritados e pessoas contando para mim que sim, que afirmam que foi só a creatina que elas colocaram de diferente e que observaram queda. Eu imagino que seja difícil destacar as variáveis, são muitas que se combinam para a gente poder afirmar que foi isso que aumentou a queda, né? É complicado, mas eu acho que é algo que não pode ser totalmente desmerecido, tá? Agradeço a atenção de vocês, espero ter conseguido contribuir um pouco. Prometo retornar caso eu encontre outras informações complementares. Peço desculpas por esse som ambiente, que é a minha cachorrinha aqui participando da gravação, mas como vocês que me acompanham há mais tempo sabem, desde o início da quarentena que eu tenho feito essas gravações mais simples na minha casa, não mais no consultório, mas a ideia era não parar de tentar trazer para vocês conhecimento, tentar sanar as dúvidas e aproveitar essas perguntas que vocês fazem também para estudar um assunto novo que eu adoro, né? Porque eu vivo muito de prática profissional em consultório e das minhas aulas, né? Estou bastante saudosista do presencial, mas enfim, vamos ter paciência, vamos nos cuidar. Obrigada pela atenção de vocês, deixe suas dúvidas, sugestões para os próximos temas e até a próxima.